Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco hoje. Espero que estejam todos bem e prontos para o que temos preparado. Bem-vindos a uma das nossas primeiras Splash Talks, uma nova série onde vamos conversar com executivos e líderes das Splatop e mostrar para vocês os bastidores das pessoas, prioridades e perspectivas que moldam nossa empresa e também nossa plataforma. Meu nome é Vishuk Pari. Eu serei seu anfitrião hoje. Estou muito animado para começar essa nova série com uma conversa com ninguém menos que nosso CTO e cofundador, Phil HSU. O objetivo da Splatop é muito simples: dar a você, nosso cliente, uma visão direta da equipe executiva sobre o que estamos construindo, por que estamos construindo e como isso impacta o seu negócio. Esta sessão será a primeira da série. Fique de olho, teremos novidades no futuro. Antes de começar, algumas regras. Esta sessão está sendo gravada e vamos compartilhar a gravação com vocês depois, em até 24 horas. Todos estão automaticamente no mudo, então não é necessário fazer nada. Se você tiver alguma pergunta, vá até a parte inferior da tela, use a janela do chat. Tentaremos responder todas as suas dúvidas durante a sessão. Se não conseguirmos, entraremos em contato com você em até 24 horas. Vamos para a conversa com o Phil. Phil, obrigado por dedicar seu tempo e conversar com nossos clientes. Antes de começarmos, Phil, você gostaria de nos contar um pouco sobre você e o trabalho que você faz? Adoraria. Eu realmente aprecio a oportunidade de estar aqui hoje. Bem, ao longo dos anos, desde o começo, tive muitas oportunidades de conversar com nossos clientes e é bom fazer isso em um formato diferente, como um dos primeiros Splash Talks que vocês estão organizando. Meu nome é Phil. Eu nasci em Taiwan originalmente e minha família se mudou para os Estados Unidos quando eu era jovem. Bem, como surgiu a Splatop foi que, na faculdade, conheci 3 grandes amigos e desde então sempre quisemos construir algo juntos, desde a época da faculdade. E é isso aqui. A gente vem construindo a Splatop há mais de 15 anos já e todos nós ainda estamos juntos nessa. E eu acho que o nosso sonho com a Splatop, dessa vez, é criar algo diretamente para os nossos usuários, porque a gente realmente quer ouvir o que funciona, o que não funciona e como podemos melhorar. Então, estamos vivendo o sonho que queríamos realizar desde a faculdade. Isso é excelente, Phil. Vivendo o sonho é uma ótima maneira de colocar isso. E eu também percebo que você disse que ainda estamos construindo a Splatop, o que é incrível, porque vocês estão sempre melhorando e conversando com nossos clientes. Desde os primeiros dias da Splatop, percorremos longo caminho. Vocês percorreram longo caminho, associado. Maiores motores de inovação que moldaram produtos Splatop hoje? Mostrar e compartilhar? Sim. O maior de todos é, ouvir nossos usuários, nossos clientes. A Splatop, nós começamos com uma invenção. É uma área de trabalho remota de alto desempenho que faz com que os usuários sintam como se estivessem na frente da máquina e alguns dos nossos primeiros usuários, usavam para jogos, jogando games de tiro em primeira pessoa usando o Splatop porque era rápido, muito responsivo e com boas cores. Mas como passamos de uma tecnologia legal para onde estamos hoje, sendo a ferramenta preferida para trabalho remoto, área de trabalho remota ou suporte remoto, foi graças aos nossos usuários. Nossos usuários, muitos dos primeiros a adotar eram provedores de serviços gerenciados ou profissionais de TI, e eles nos mostraram onde mais nosso produto poderia ser usado, como nossa tecnologia poderia ser uma versão muito melhorada das ferramentas de TI que eles utilizavam. Então, passamos de não saber o que é um provedor de serviços gerenciados, como funciona o fluxo de trabalho deles, quais são os recursos de que precisam, para realmente construir uma ferramenta de suporte remoto que é boa parte. Então,
Toda essa inspiração vem dos nossos usuários, e essa história se repete várias e várias vezes à medida que fazemos mudanças de direção, que buscamos resolver novas dores ou percebemos que algo que construímos não funciona tão bem e existe uma maneira melhor de fazer. Grande parte dessa inspiração vem dos nossos usuários, então isso com certeza é o principal. Isso é excelente. Ir do universo dos videogames, dos gamers, para os usuários de negócios é uma transformação incrível e realmente uma jornada que vocês percorreram. E, dando tanto foco nos usuários e clientes, você pode dar alguns exemplos de coisas que desenvolvemos especificamente a partir de sugestões dos próprios clientes? Sim. Vou lembrar de 3 exemplos e esses são o que a gente pode chamar de momentos de eureka, inspirações ou ideias que meio que mudaram a trajetória do nosso produto e serviram de base para uma fundação melhor. E esses 3 exemplos em particular foram inspirados pelos nossos clientes. Então, o primeiro, há alguns anos, estávamos trabalhando com um cliente sediado em Paris, na França. E como muitos dos nossos usuários sabem, o nosso agente de endpoint, chamado de streamer, tem uma variedade de configurações internas mas o único momento em que elas podem ser configuradas é na hora do deployment, da instalação. E, uma vez que o streamer está instalado, para mudar as configurações é preciso que alguém vá até o endpoint, abra a interface gráfica do streamer e faça as alterações por lá. E esse cliente em particular precisava fazer alterações de configuração em tempo real no streamer depois da instalação, depois do deployment, e eles tinham um motivo muito bom para isso. Então nós passamos alguns meses desenvolvendo uma forma para que nosso backend pudesse configurar, ou seja, enviar alterações de configuração para o streamer em tempo real. Então, além disso, uma vez que essas configurações são enviadas, alguém localmente pode agora ir à interface e alterá-las novamente. Então isso parece uma política e, de fato, essa é a base técnica para a política de endpoint que acabamos de lançar há alguns trimestres. Então é exatamente isso que o gerenciamento de endpoint, ou a política de endpoint no contexto do gerenciamento de endpoints hoje, significa. Poder ter controle em tempo real a partir de um local central, do backend, e aplicar configurações em tempo real e travar tudo dessa forma. Então esse é um exemplo de um componente transformador que construímos. Isso surgiu de um pedido de cliente para um uso um pouco diferente, mas acabou se tornando uma peça muito importante do caminho que estamos seguindo agora com o gerenciamento de endpoints. Perfeito. Segundo exemplo, nosso sistema tem sido bastante popular para casos de uso de suporte remoto e nossos clientes gostam dele. Eles podem assumir o controle total de uma máquina, como se estivessem lá presencialmente. Eles conseguem ver todas as telas do UAC. Eles podem elevar para privilégios de administrador. Eles podem iniciar a máquina e, depois disso, ao reiniciar, conseguem se reconectar e continuar o controle. Então eles podem fazer tudo. E pensamos, poxa, isso é muito bom. A gente está focado no controle remoto. Nosso trabalho está meio que concluído lá. Mas, por meio de nossos clientes, obtivemos uma perspectiva diferente e nossos clientes, nossos servidores gerenciados, provedores de serviços e profissionais de que nos deram ideias como, bem, você sabe, é ótimo poder controlar uma máquina remotamente, é muito poderoso, mas sempre que faço isso, estou atrapalhando o usuário final. O usuário final não consegue trabalhar. Ele precisa se afastar ou fica sentado ali, assistindo. Então, por que você não pensa em me dar algumas maneiras de solucionar problemas sem atrapalhar o usuário? E isso nos deu uma perspectiva totalmente nova. Sabe, empatia pelo usuário final, como podemos, não só tornar as coisas mais eficientes e melhores para o técnico, mas também facilitar o lado do usuário final. Isso nos levou a introduzir algumas ferramentas de segundo plano. Agora, os técnicos, usando o nosso principal produto de suporte, podem vasculhar o registro do Windows em segundo plano, até mesmo fazer alterações nele. Eles podem verificar se um determinado programa está instalado, se tem a chave de registro correspondente.
Eles podem abrir o gerenciador de tarefas em segundo plano sem interromper o usuário, ver quais processos estão rodando, se o CPU e a memória estão sendo sobrecarregados por algum processo específico e até encerrar o processo se necessário, entre outras coisas. Sabe, então, eu penso, através dos clientes, através das contribuições dos nossos usuários, nós aprendemos a ter mais simpatia e pensar também na perspectiva do usuário final. E espero que isso leve nossa equipe de produto a criar ações em segundo plano ainda mais úteis no futuro. Excelente. E o último exemplo que darei é a escalabilidade da nossa arquitetura. Quando começamos, sendo uma ferramenta de suporte remoto para provedores de serviços gerenciados, o número de endpoints que nossos clientes gerenciavam era relativamente pequeno, porque começamos com clientes menores, então talvez algumas centenas de endpoints. E claro, lidamos bem com isso, e à medida que crescemos, nossos clientes ficaram maiores ou passamos a atender clientes maiores, então começamos a ver alguns milhares de endpoints, talvez 10.000. E tudo funcionou bem. Nós tínhamos um limite que testamos internamente, que era de cerca de 30.000 endpoints em uma conta, e não tínhamos nenhum cliente perto desse número. Até que, um dia, alguns anos atrás, tivemos um potencial cliente que esbarrou em uma limitação com a solução que usava no momento. Eles estavam com algo entre 10.000 e 20.000 endpoints, então ficamos felizes em abraçar essa oportunidade. Mas esse cliente nos mostrou a projeção de crescimento deles indo de 20 para 40, para 50, para 70.000. E nós sabíamos que nosso produto não daria conta disso, mas era um grande desafio de engenharia. Então, reunimos nossa equipe de engenharia, os arquitetos dos diferentes componentes, e basicamente refatoramos tudo, desde o nosso esquema de banco de dados, que acompanha todos os endpoints, até a lógica de backing para consultar o banco de dados, até as informações da lista de computadores que são enviadas do backing para o aplicativo do técnico, garantindo que tudo seja o mais simples possível, comprimido e eficiente. E até mesmo no lado do aplicativo do técnico, refatoramos como ele renderiza essa lista de computadores. Então, isso foi um esforço de alguns meses de ponta a ponta mas isso criou uma base muito sólida para a nossa escalabilidade. No final, esse cliente conseguiu escalar para 70.000 endpoints naquela época e agora eles já estão com mais de 100.000. Eles aumentaram a adoção dentro da organização e, agora, temos vários clientes com 100.000 endpoints, e alguns têm muito mais. Mas o benefício não é só para eles, porque tornamos todo o pipeline mais responsivo, até mesmo clientes com alguns milhares de endpoints ou 10.000 estão percebendo tudo mais ágil. Quando eles acessam o aplicativo do técnico, a lista de computadores, mesmo que tenha 1.000 itens, aparece imediatamente e eles podem rolar e pesquisar instantaneamente. E as mesmas otimizações foram feitas no nosso console web para quem trabalha mais com o nosso console web. Esses são alguns exemplos de inspirações vindas dos clientes que levaram a melhorias fundamentais, tanto nos nossos recursos quanto na nossa base. E temos muito a agradecer aos nossos clientes por isso. Obrigado, Phil, por nos conduzir nessa jornada de reflexão sobre onde começamos e onde chegamos, em um produto específico, mas em todo o portfólio de produtos que melhoramos com base no feedback dos clientes. Nós ouvimos nossos clientes. E com isso, eu também quero mostrar para vocês um dos nossos clientes locais. Eles não são tão grandes, mas fazem parte da nossa história e trajetória. Eles vão compartilhar a experiência com os Splatop, pois usam a ferramenta diariamente para o trabalho. O Splatop é uma parte essencial do nosso trabalho, porque se o Splatop parar, a gente não consegue trabalhar. Veja, eu sou o Senal Shah e nós estamos, basicamente, no ramo de preparação de impostos. Somos uma equipe de 4 pessoas aqui e temos mais 4 pessoas trabalhando de locais remotos. Como você sabe, na preparação de impostos é um processo que exige muitos documentos. Então, o software remoto anterior que a gente usava só conectava em uma tela, sabe? A gente não tinha a opção de usar 2 monitores. Por isso, estávamos realmente procurando um software alternativo. O Splatop se encaixou perfeitamente nisso.
Agora temos a função de 2 monitores que estávamos procurando. Além disso, também temos a possibilidade de várias pessoas se conectarem ao mesmo computador. A configuração foi muito intuitiva, na verdade. A gente não precisou de nenhuma ajuda ou suporte para configurar. A gente só precisou acessar o site, sabe? Conseguimos entender e instalar sozinhos. Uma coisa muito boa do Splatop é que, sabe, ele quase nunca fica fora do ar, pelo que eu me lembro. Nos últimos 2 anos, eu diria que tivemos mais de 99,9% de tempo de funcionamento. Por isso que é algo muito crucial, e era exatamente isso que a gente procurava, para que o software não virasse um gargalo no nosso funcionamento. Eu recomendo muito, porque, primeiro, como eu já disse, ele tem a facilidade de visualização em múltiplas telas. Segundo, a equipe remota pode conversar junto em um único Splatop, porque é possível ter várias conexões em um único computador. E o terceiro ponto é que, na verdade, ele nunca ficou fora do ar. Então, ele tem um tempo de atividade muito bom. E eu não vejo motivo para alguém pedir algo a mais para quem procura esse tipo de funcionalidade. Obrigado, Senal, por nos mostrar como você usa nosso produto. Qual é o seu caso de uso e quais são os benefícios que você tem no dia a dia? Obrigado por isso. Você está profundamente envolvido, Phil, em conversar com nossos clientes, como acabou de nos contar, tanto com novos clientes quanto com os já existentes. Na sua perspectiva, quando você conversa com os potenciais clientes sobre o que eles têm falado com você hoje em dia, quero dizer, como as prioridades deles mudaram ao buscar suporte remoto, acesso remoto ou uma solução de gerenciamento de endpoints. Sobre o que eles estão nos procurando e como as conversas mudaram. E se você puder compartilhar conosco qual é a prioridade, como elas mudaram, seria excelente. Sim. Sim, nós, curiosamente, vemos muitas semelhanças com o nosso próprio departamento de TI. Somos cerca de 350 pessoas. Temos uma equipe de TI cobrindo helpdesk de segurança de TI, talvez, umas 10 pessoas. E dos nossos prospectos e clientes, vemos fortes paralelos com a nossa própria equipe de TI, e o principal tema é fazer mais com menos. Menos no sentido de menos ferramentas, então passando por uma consolidação de ferramentas, e isso tem alguns motivos muito importantes. Menos ferramentas para gerenciar, menos baixoardas para monitorar, uma superfície de ataque menor do ponto de vista de segurança e, claro, também é muito importante a economia de custos. Fazer mais? Por quê? Por que fazer mais? Então, à medida que nossos clientes crescem, à medida que nossa empresa cresce, nosso time de TI precisa, lidar com mais coisas, ajudar mais funcionários e gerenciar mais endpoints. Conforme nossos clientes entram em diferentes setores, talvez existam diferentes exigências de conformidade. E uma das chaves de fazer mais com menos é, talvez mudar um pouco a abordagem para realizar o suporte ou gerenciar os endpoints. E, nós vamos falar mais sobre isso, mais para frente, mas essa mudança, ela se encaixa muito bem com a nossa estratégia de produto como empresa. Então, nós somos uma empresa de software SaaS, por natureza, sempre queremos continuar desenvolvendo, continuar resolvendo mais dores ou resolver essas dores de uma forma melhor. E esse é o nosso crescimento. Essa é a nossa busca constante, por desafios e por fazer as coisas de um jeito melhor. Então, nossa estratégia de produto depende de encontrar mais pontos de dor e talvez, resolver alguns problemas adjacentes que antes não faziam parte do nosso escopo. Mas, contanto que tenhamos a expertise certa ou o conhecimento certo, nós temos uma infraestrutura cloud native, que escala muito bem. Nós temos, internamente, uma expertise realmente boa, no lado do endpoint em diferentes plataformas. E usando todas essas, forças juntas, que outros pontos de dor podemos atacar? Então, eu acho que essa mudança na tendência da indústria com nossos clientes, com nossa property, a necessidade de fazer mais com menos, se alinha muito bem com a forma como queremos crescer como uma empresa de software.
Excelente. Sim, obrigado, Phil, por compartilhar isso. Sabe, fazer mais com menos é o ponto em comum que ouvimos de nossos clientes em potencial, como você mencionou. Isso é algo comum. As pessoas também querem simplificar seus ambientes, como você mencionou. Tipo, isso é perfeito. Então, agora pegando esse feedback ou observando essa mudança na conversa, o que fizemos para influenciar nosso roadmap ou mudamos nossos produtos para atender esse tipo de necessidade dos nossos clientes ou potenciais clientes? Se você puder compartilhar isso, seria muito bom. Sim. Sim, com prazer. No caso de suporte de fazer mais com menos, parte disso é ir além do suporte remoto, que talvez seja mais reativo, para a gestão de endpoints, que é talvez mais proativa e preventiva. Então vemos essa mudança de desejo na nossa base de clientes e nosso produto tem seguido nessa direção. Então, nós começamos realmente focados em construir o melhor controle remoto que pudéssemos. Assim, as pessoas podem usar os Flattop para controle remoto, seja para trabalho remoto ou para suporte remoto. E nós adicionamos a capacidade de fazer suporte assistido, então algo mais pontual, ajudando funcionários que não têm um agente pré-instalado. Há alguns anos, nós adicionamos alguns scripts leves e, também, alertas, com algumas ações básicas de imediação que você pode programar como parte desses alertas. Então, meio que começamos, sabe? Dado o feedback dos clientes ao longo do tempo, começamos a ir além do universo do controle remoto. E aí, nos últimos trimestres, nós fomos muito mais fundo na gestão de endpoints. E assim, algumas funcionalidades-chave para que nossos clientes possam ser mais proativos, para terem uma abordagem mais preventiva em relação às coisas. Adicionamos um painel para que os gerentes de TI possam ter uma visão rápida de toda a frota que estão gerenciando. Adicionamos política de endpoint, que mencionamos anteriormente, e isso permite que os gerentes de TI provedores de serviços gerenciados configurem e esqueçam. Então, definir as políticas que eles gostariam que fossem aplicadas em todos os endpoints, ter a remediação acontecendo automaticamente e ter as atualizações do sistema operacional e de software de terceiros sendo gerenciadas automaticamente sempre em conformidade com a política que eles definiram. E por fim, dados os dados que coletamos dos clientes sobre as versões do sistema operacional e os aplicativos de software que eles possuem, além das versões desses aplicativos, conseguimos relacionar essas informações para mostrar as vulnerabilidades conhecidas dessas versões de sistema operacional e aplicativos e disponibilizar essas informações para nossos clientes. Assim, eles podem agir de forma proativa para fechar brechas e não precisam esperar até que aconteça alguma emergência. Então, esses são alguns exemplos. E acho que esse é definitivamente um caminho no qual vamos apostar ainda mais. E ver como, começando com uma única ferramenta de controle remoto, que é usada principalmente para suporte remoto, essa mesma ferramenta pode ser expandida para cobrir novos fluxos de trabalho, para atender novas necessidades dos nossos clientes à medida que eles fazem essa transição, sem que precisem sair por aí pesquisando e comprando mais uma ferramenta feita sob medida. Com certeza, é isso aí. Essas são capacidades muito empolgantes que desenvolvemos com base no feedback que recebemos dos nossos clientes. E as coisas que você acabou de mencionar, também estamos ouvindo dos nossos clientes sobre como eles estão usando e como estão se beneficiando disso. Então, isso é bom. Dito isso, Phil, você pode compartilhar sobre o que esperar para a segunda metade de 2025? Quais são as outras novidades empolgantes em que a equipe está trabalhando e o que vocês têm planejado para clientes? Claro, eu adoraria. Nossa equipe de produto e a equipe de engenharia têm trabalhado bastante, trazendo alguns recursos que lançamos nos 2 últimos trimestres, na primeira metade do ano, e várias outras coisas em que eles estão trabalhando agora, que esperamos muito conseguir finalizar até o fim do ano e disponibilizar para os nossos usuários. E isso vai desde melhorias em recursos já existentes. Então, muitos dos nossos usuários talvez já conheçam o nosso recurso de comando remoto, onde você pode operar um prompt de comando ou PowerShell remotamente.
Teremos transformar isso em um comando remoto totalmente interativo. Assim, os usuários poderão rodar scripts que exigem interação do usuário ou tornar a entrada muito mais fácil, podendo usar a tecla Tab para autocompletar ou as secas para cima e para baixo para acessar o histórico de comandos. Para os usuários do PowerShell, será possível ver a própria codificação de cores da sintaxe do PowerShell. Sabe, então, são melhorias de usabilidade bem legais que, esperamos, realmente facilitem o dia a dia dos nossos usuários. Outra melhoria em um recurso já existente é que lançamos um catálogo de aplicativos há alguns meses com um conjunto básico de apps que os usuários podem usar os Splatop para implantar e depois manter as atualizações. Então, vamos continuar aumentando a variedade do catálogo de aplicativos, adicionando cada vez mais opções, ouvindo o feedback dos usuários, incluindo cada vez mais apps que eles realmente querem implantar e gerenciar pelo Splatop. E para os usuários que já utilizam nossas ações em massa, que vamos passar a chamar de scripts, queremos tornar esses scripts muito mais acessíveis. Assim, será possível executar com um clique, seja pelo aplicativo do técnico ou pelo console web, escolher o computador que você quer operar, selecionar uma biblioteca de scripts e rodar. Ou seja, ficou muito mais simples iniciar alguma ação, não importa onde você esteja. E tem também algumas novidades bem interessantes. Nós vamos lançar uma nova página ou uma nova área dentro do nosso console web, que é um inventário de softwares. Finalmente, será uma visão agregada dos aplicativos de software em toda a conta do cliente, em todo o parque de máquinas. Antes, você só conseguia ver o inventário de software de uma máquina por vez. Mas agora, ao agregar essas informações, o gerente de TI pode ter uma visão rápida para saber quais são todos os softwares que eu tenho instalados na minha organização. E eles podem aprofundar em um software específico para ver exatamente em quais máquinas ele está instalado, qual versão daquele software está presente, e vamos relacionar isso com as vulnerabilidades. Agora, o gerente de TI vai ter uma visão não só de quais aplicativos de software existem, mas também de quais deles tem, talvez, CVEs críticos pendentes, e pode aprofundar para ver em quais máquinas isso está afetando. Então, não tenho certeza se é para este ano ou um pouco mais para frente, mas será possível remediar essas vulnerabilidades ali mesmo, na hora. Então, essas são algumas das mais recentes novidades e são exemplos claros de como, esperamos sinceramente, o Splatop pode atender a essas outras necessidades importantes que nossos valiosos clientes estão pensando para melhorar significativamente sua segurança, automatizar muito mais processos, praticamente configurar e esquecer, e deixar que todas as coisas sejam cuidadas de forma eficiente Para eles. E só recorrer ao controle remoto de uma máquina por vez quando realmente for uma emergência que não pode ser resolvida de forma proativa. Então, essas são algumas das coisas que esperamos trazer para nossos usuários até o final do ano. São muitos recursos novos, mas eu acho, um dos nossos princípios básicos desde o começo era tornar as coisas muito fáceis de usar, muito rápidas e muito confiáveis. Você sabe, então nós, estamos tendo que trabalhar mais duro para manter tudo parado, parecendo simples e com aparência. Simples e ainda assim fácil de usar, e ainda assim muito responsivo, e também sempre confiável. E esses são princípios fundamentais que nós trabalharemos muito para manter. E espero que nossos usuários percebam isso em todos os novos recursos que desenvolvemos. Excelente, sim. E nós continuaremos a ouvir. Muitas dessas inspirações ou momentos de iluminação vêm dos nossos clientes, e adoramos ouvir como nossos usuários, adoramos vê-los usando algumas das novidades. Adoramos ouvir o que eles pensam sobre isso e nos contar o que é bom e o que é ruim. É assim que continuaremos crescendo. Perfeito. Sim. Obrigado, Phil, por compartilhar esse insight e nos dar uma ideia do que está por vir na segunda metade deste ano e além. Como você mencionou, fazer mais com menos é o tema, e as melhorias e capacidades que vocês estão desenvolvendo ajudarão nossos clientes a fazer mais com menos e com agilidade. Então,
Obrigado. Quero agradecer por dedicar seu tempo, compartilhar esses insights com nossos clientes e comigo. E para todos vocês, como o Phil acabou de mencionar, nós ouvimos nossos clientes. O produto que desenvolvemos precisa ser baseado no seu feedback, então continuem enviando seus comentários. Nós analisamos cada um deles e eles acabam sendo incorporados ao produto em algum momento. Ansioso para interagir. Obrigado pelo tempo. Fiquem atentos para mais sessões com executivos. Visão das Splatop. Muito obrigado.